Bom, nós vamos ver agora, é, nessa sessão, nós vamos falar de trovoadas, né? As trovoadas ou tempestades, né, em inglês é thunderstorm, né, são aqueles eventos que a gente tem com precipitação intensa, rajadas de vento, que é comum a gente ter nos finais de tarde, no verão aqui no Brasil, né? Então é um fenômeno importante, né, devido principalmente às consequências que ele tem do ponto de vista ambiental, principalmente em regiões, áreas urbanas, né? Então nós vamos ver aqui alguns aspectos básicos, né, de trovoadas, e o importante é sempre mencionar aqui é que esses fenômenos eles só ocorrem em situações em que a gente tenha significativa instabilidade estática na atmosfera, né? Porque basicamente, como a gente vai ver daqui a pouco, o início da formação desse sistema é com movimentos ascendentes, e esses movimentos ascendentes estão associados a condições de instabilidade termodinâmica, estática, que vão movimentar porções de ar com umidade para níveis mais elevados da atmosfera. Então, as trovoadas são algumas das manifestações mais violentas da natureza. Os ventos fortes em rajadas que acompanham a tempestade podem ser fatais para pequenas embarcações de superfície, e a turbulência muito intensa existente no interior da nuvem de tempestade é extremamente perigosa para a navegação aérea, inclusive aviões de grande porte, né? Então, nunca um avião ele entra no meio de uma tempestade, né? Ou porque é uma trovoada, porque o risco de sofrer um acidente é extremamente alto, né? E para ventos em superfície também, embarcações pequenas que elas possam ser afetadas por rajadas de vento próximo à superfície, se a embarcação for pequena, o risco também é grande. As fortes pancadas de chuva, granizo, ventos em rajada e relâmpagos frequentes e trovões, características de uma tempestade, são resultado da formação de uma grande área de convecção localizada em uma célula atmosférica. Então, quando a gente fizer a descrição aqui da trovoada, ou a tempestade, né? O que a gente vai estar falando é de uma célula de tempestade, né? Em geral essa descrição que a gente faz, caracterização, é que é uma célula, mas existem estudos que verificaram que muitas vezes essas células elas vão se desenvolvendo em sequência. Então, eventualmente uma região pode ser afetada por várias células de tempestade, né? O resultado visível mais surpreendente dessa convecção, então essa convecção está associada àquela instabilidade termodinâmica que eu mencionei. Então é a formação de uma nuvem cúmulo-nimbus escura em formato de torre que se desenvolveu a partir de uma nuvem cúmulo simples. Então nós vamos ver daqui a pouco que a formação da tempestade ela começa de uma nuvem cúmulos relativamente simples, e sob condições adequadas ela vai ter o desenvolvimento até uma nuvem cúmulo-nimbus, como nós vimos lá na parte de nebulosidade, né, e precipitação. O tipo é uma nuvem que tem uma característica especial, porque ela vai desde o nível baixo até, eventualmente, ela pode ultrapassar a tropopausa, né? Então é um sistema meteorológico de muita energia, né? Combinação da existência de um fornecimento adequado de vapor d'água e o levantamento contínuo do ar úmido, né, leva a um forte desenvolvimento vertical do cúmulo original, que evolui até converter-se em um cúmulo nimbus, cujo topo pode se encontrar a muitos quilômetros acima da base. Como mencionei, pode inclusive passar a tropopausa, né? Desenvolvimento e estrutura das trovoadas. Ainda que o desenvolvimento de uma trovoada seja um processo contínuo, a evolução dos eventos pode ser separada em 3 fases: fase cúmulos,
fase de maturidade, fase de dissipação. Então, mais uma vez, essa separação é para um aspecto mais de entendimento e, no nosso caso aqui, didático, mas o processo de formação é contínuo, né? Não em etapas ou estágios discretos, né? A fase cúmulos é caracterizada pela presença de correntes verticais ascendentes em toda a célula, como mostrado na figura 18A. Então aqui, esquematicamente, já tem a figurinha aqui, né, das 3 fases de desenvolvimento da trovoada a partir de um cúmulos. Então essa é a fase inicial, né, a fase cúmulos, movimentos apenas ascendentes. Tá? Então está colocado aqui a superfície 0, né, z igual a 0, e aqui 12 km, que é a limite da troposfera. Né? Essas correntes são mais intensas na parte superior da nuvem, onde as velocidades podem atingir 16 metros por segundo ou 35 nós. Lembrando que um nó é aproximadamente 2 km por hora. Né? Então, seria algo em torno de 70 km por hora. A corrente ascendente inicia próximo ao solo, com valores muito pequenos. O ar também penetra no interior da nuvem a partir da sua superfície lateral, no processo chamado entranhamento. Então, esse movimento ascendente, existe turbulência lateral e mistura propriedades, né, do ar que está fora da nuvem com o ar que está dentro da nuvem, e esse processo é chamado de entranhamento. Né? Pode-se considerar que essa etapa inicia quando cúmulos em crescimento ultrapassam o nível de congelamento. Então aqui está sendo mostrada essa linha, ó, 0 graus Celsius seria o nível de congelamento. Né? Então destaca aqui, coloca um pouco com a concavidade para baixo para caracterizar que o movimento ascendente está levantando, né, a superfície aqui isotérmica, vamos dizer, de 0 grau. Essa é a linha de congelamento. Então quando ultrapassa essa fase aqui, essa linha, esse nível de congelamento, aí que considera o início da fase cúmulos. Né? A partir do qual as partículas de água e gelo possuem tamanhos suficientes para serem detectadas por radares meteorológicos. Então essa seria uma forma de caracterizar o início dessa fase. Né? A nuvem se mantém nessa fase por cerca de 15 minutos, durante as quais o topo pode atingir cerca de 8.000 a 9.000 metros de altura. Então, seria nessa fase, ela vai chegar, né, aproximadamente 8 ou 9.000 metros, seria por aqui, né, ou 2/3 mais ou menos da troposfera, né, e já teria um desenvolvimento significativo acima da linha de 0 graus Celsius. A fase de maturidade, que é essa aqui, 18b, né, é a fase de maior intensidade do fenômeno. Né? Inicia com a ocorrência de chuva junto ao solo. Então, a partir do momento que a precipitação consegue atingir a superfície, então é característico da fase de maturidade, indicando que as gotas de água cresceram o suficiente para vencer as correntes ascendentes que as mantinham em suspensão. Então, sempre lembrando, partículas que estão em suspensão na atmosfera por causa de movimentos ascendentes que existem no ar atmosférico que as mantém em sustentação. Quando a massa das partículas é suficiente para vencer esse movimento ascendente, elas vão precipitar. Né? Eventualmente, como nós vimos lá no capítulo de nuvens e precipitação, essa precipitação eventualmente ela pode evaporar antes de chegar na superfície. Então, o que caracteriza essa fase de maturidade da trovoada é que a precipitação, as gotas de água, de chuva, já são suficientemente grandes, ou no caso aqui, está falando também, eventualmente o que pode acontecer é ter precipitação sólida também, já consegue chegar na superfície. Né? Então aqui a gente vê, vamos detalhar um pouco depois, que tem uma região de movimento descendente dentro da nuvem e uma região de movimento ascendente. Então tem movimento descendente e movimento ascendente.
intensidade das correntes verticais ascendentes nesta fase ainda aumenta com a altura e pode alcançar valores máximos no início da fase de maturidade a cerca de 70 nós. Seria algo em torno de 130 a 140 km por hora. Nesta fase, as maiores velocidades das correntes descendentes, por sua vez, chegam a apenas cerca de 30 nós, ou seja, metade do valor observado nas correntes ascendentes. Então, as correntes ascendentes em geral são mais intensas do que as descendentes. A zona de movimentos descendentes se encontra melhor organizada na parte central dianteira da nuvem, onde as correntes descendentes são forçadas pelo efeito do arrasto que as partículas de água líquida e gelo em precipitação exercem sobre o ar, juntamente com o arrasto de ar frio lateral na periferia da nuvem, né? Então, o que acontece aqui é que esse movimento descendente é causado pela precipitação. Então, a água que está precipitando, eventualmente partículas de gelo, elas descem e arrastam o ar. E isso é que provoca esse movimento descendente, por isso que é caracterizado que já está na fase de maturidade. Então, é por isso que muitas vezes, logo quando a gente está próximo à região de movimento descendente da trovoada, é que a gente percebe uma queda significativa na temperatura quando começa a precipitação, porque essas partículas elas estão trazendo o ar frio da nuvem para baixo. Então é arrasto do ar que está dentro da nuvem pelo movimento descendente das partículas de precipitação, né? E também tem ar frio lateral na periferia da nuvem, porque o entranhamento também vai trazer ar que está em volta da nuvem e traz para baixo. Quando a corrente descendente chega ao solo, o ar se estende horizontalmente, sendo as velocidades maiores no sentido de deslocamento da tempestade, né? Então o ar chega na superfície e ele tem que seguir ao longo da superfície, não pode penetrar, né? Associados a esse fluxo descendente, próximo ao solo, ocorrem as pancadas de chuva mais intensas da trovoada, fortes rajadas de vento, queda da temperatura e aumento da pressão atmosférica, né? Esses fenômenos são representados esquematicamente na figura 19. Então aqui, essa figura 19, ela detalha um pouco esse movimento. Então, um modelo simplificado representando o movimento do ar e as características de uma trovoada intensa, né? Nota-se correntes ascendentes e descendentes inclinadas. Então, em geral, essas correntes são inclinadas, né? Então, aqui, a região que fala organizada, movimento descendente na parte dianteira e próximo à superfície, é isso aqui, ó. É porque, embora no ar superior é a parte posterior da nuvem, mas na superfície, que é a região onde vai afetar a parte da nuvem que vai afetar a proximidade da superfície, é a região dianteira. O movimento, ó, esse seria o sentido de movimento da tempestade, no sentido do vento que está transportando ela, né? E aí a gente teria esse movimento descendente com esse comportamento aqui para a parte, a vanguarda, a parte da frente da nuvem, considerando que o movimento, no caso dessa figura, da esquerda para a direita. Então é essa região aqui que eu vou ter essa descida do ar, e aqui, ó, onde está gust front, isso aqui é a frente de rajada, é a região onde o vento desceu, chega na superfície e tem rajadas de vento forte aqui, né? Aqui está mostrando aqui uma região de descida de precipitação. Aqui tem precipitação intensa, vento forte, e sobre essa região é que tem um movimento ascendente. Então, em nível mais elevado, o movimento é ascendente, mas próximo à superfície é descendente. Aqui tem um retorno porque eu tenho movimento ascendente aqui, e esse movimento descendente encontra e tem uma corrente de retorno aqui nessa parte. Mas essa região da superfície é que vai ser percebida o efeito da tempestade. E aqui tem um movimento ascendente, e esse aqui, ó, esse ar úmido e mais quente, é que ele
vai sendo elevado e vai mantendo a atividade da tempestade. Então, o movimento, levar ar úmido para dentro da tempestade é que mantém ela ativa, né? Então, o movimento descendente na parte dianteira é quando considerado região próxima à superfície, e é no sentido do deslocamento da tempestade que a gente vai perceber essas frentes de rajada e precipitação mais intensa aqui. O granizo aparece durante a fase de maturidade em muitas trovoadas, porém não em todas. Na maioria das trovoadas a gente vai ter precipitação e nas mais severas a gente tem granizo. Ele se desenvolve a partir de uma partícula de gelo inicial, sobre a qual vão se depositando camadas concêntricas de água líquida que se congelam devido ao sucessivo movimento cíclico ascendente e descendente da partícula acima e abaixo do nível de congelamento. Então nós vimos lá no capítulo de nuvens e precipitação, esse que tem a água líquida que ela se deposita, depois ela entra na região de temperatura abaixo de zero, ela se congela, né? E eventualmente tem choques com outras partículas, com mais ar entre as micropartes, né? que foram do choque que tem do granizo em formação com as partículas já formadas. Pode ter ar, aí forma um gelo opaco, aí ela entra na região de temperatura acima de zero, aí deposita água líquida, essa água líquida congela, fica gelo vítreo, então é sucessivo, são camadas sucessivas de gelo vítreo com gelo mais opaco, né? Devido a esse movimento que a partícula fica dentro dessa, lógico, isso aqui seria um escoamento predominante, mas aqui dentro é cheio de turbulência, então as partículas de água, né, a mistura, né, que eventualmente vai produzir o granizo, que inicia de água líquida, né, gota de água líquida, ela fica se movimentando e vai agregando essas camadas sucessivas, né. Durante a etapa de maturidade, que dura de 15 a 30 minutos, a célula de tempestade atinge a sua máxima extensão vertical de 10.000 a 20.000 metros de altitude, ou seja, elas podem atingir e ultrapassar a tropopausa, né? Os ventos de oeste existentes nos níveis mais elevados da atmosfera, que nós já vimos que tem, né, predominam ventos de oeste lá na região da tropopausa, né, podem fazer com que o topo da nuvem se torne relativamente plano, dando-lhe a forma clássica de uma bigorna, a partir das quais, sob a ação do vento, podem se desprender nuvens finas, chamadas pseudocirros. Então, vamos ver a figura, é isso aqui. Aqui a região da tropopausa está mostrando, se elevou, os ventos predominantes de oeste aqui arrastam as nuvens do topo da nuvem, né, e do cumulonimbus, e forma isso aqui que chama de bigorna. Essa região aqui é a bigorna que chama, né? E aqui está chamando o overshooting top, quer dizer, o topo da nuvem ultrapassa o tropopausa, passa da tropopausa, que eu chamo de overshooting. O que acontece é que a região ali, a gente já viu, quando está na tropopausa indo para a estratosfera, aí não tem mais instabilidade. Então, por isso que a nuvem para de crescer para cima, né? Porque é necessário para o desenvolvimento da nuvem ter instabilidade. A região da tropopausa e acima dela da estratosfera não tem instabilidade adequada para a nuvem continuar crescendo. Então, ela interrompe o crescimento quando ela ultrapassa a tropopausa, né? Então isso aqui é que chama de bigorna, e essas nuvens elas são derivadas do arrasto do topo da nuvem cumulonimbus. Elas têm aspecto de cirros, mas por isso são chamadas de pseudocirros, porque elas têm, na verdade não são cirros originais, mas derivados do arrasto do topo de um cumulonimbus, né? A fase de dissipação, vamos ver na figura 18C, inicia quando a zona de correntes
descendentes tenha se estendido por toda a célula até os níveis mais baixos. Durante essa fase, a zona de corrente descendente vai se expandindo não apenas horizontalmente, mas também verticalmente, de modo que ao final toda a célula se tenha convertido em uma região onde existe apenas movimento descendente de pouca intensidade ou inexistente. Então vamos lá na figura 18C. Então é a fase de dissipação, em que tem apenas movimentos descendentes dentro da nuvem, né? Porque o que acontece? Todo esse fenômeno, o desenvolvimento e a maturidade da nuvem ocorre por causa da instabilidade termodinâmica, que há a formação de uma célula convectiva e desenvolvimento sob condições adequadas, desenvolvimento da tempestade. O que acontece é que dentro da nuvem, toda essa turbulência, movimentos ascendentes, existe mistura de propriedades do ar. Além do ar que está sendo incorporado à nuvem pelo entranhamento lateral, tem a troca de propriedades do ar que está subindo e descendo, e o que acontece? Vai se tornando homogênea, né? Vai homogeneizando a temperatura potencial dentro da nuvem. Então, aquela instabilidade termodinâmica inicial, ela vai sendo liberada, o que fala, né? Liberação da instabilidade termodinâmica, e provoca esses movimentos, e o ar vai misturando as propriedades dentro daquela ideia que a atmosfera está tentando retornar a uma situação de equilíbrio, que é o quê? De homogeneidade da temperatura potencial. Quando a gente está evoluindo para homogeneizar o perfil de temperatura potencial, a gente está indo para quê? Para a situação de neutralidade do ponto de vista termodinâmico. Então, aquela forçante a instabilidade que leva ao ar úmido, aí o movimento ascendente, vai ter liberação de calor latente, tem uma série de processos de mudança de fase que causa resfriamento de algumas camadas da atmosfera e aumenta a instabilidade durante o desenvolvimento da trovoada, né, da tempestade, mas o ar se misturando vai eliminando essa instabilidade, e a tendência da coluna de ar é retornar a uma situação mais próxima da neutralidade. E aí aquela forçante inicial que provocou a célula convectiva vai sendo eliminada. E aí não tem mais como a nuvem se desenvolver, ela tende a dissipar. E aí, como ela ainda vai ter partículas de água e gelo, eventualmente, na sua parte superior, ela vai continuar não tendo movimento ascendente para mantê-las naquele nível, elas vão tendendo a precipitar. E nessa precipitação, elas vão trazer o ar junto com elas, porém não mais com aquela intensidade das grandes partículas da fase de maturidade. Aí já são gotículas de água menores, aí elas vão descer arrastando o ar, porém com baixa velocidade. E aí ocupa toda a nuvem, porque o que se formaram de gotículas de água suficientemente grandes para precipitar, mas agora de uma forma não tão violenta, é tudo de movimento ascendente, caracterizando a dissipação da nuvem. O que é importante também observar aqui é o seguinte, ó, esse movimento ascendente aqui, essa célula, ela está em maturidade, mas está mostrando aqui, ó, que esse ar úmido está subindo aqui, está formando uma nova célula. Então, eventualmente, depois que essa célula atingir maturidade, enquanto essa aqui atingiu a maturidade, está caminhando essa célula para a dissipação, aqui tem uma nova célula que está na fase de cúmulos e, eventualmente, sob condições adequadas de instabilidade e fornecimento de umidade para a instabilidade, a gente já viu que muita umidade na parte de baixo da coluna de ar aumenta a instabilidade atmosférica, né? E vimos que acontece quando atinge aquele nível, eventualmente, pode ser definido um nível de convecção livre em que as partículas elas têm facilidade para se elevar, dependendo quanto mais umidade eu tiver na parte de baixo da atmosfera, mais baixo vai ser o nível de convecção livre e mais profundas podem ser as nuvens, né? Então, eventualmente, nessas condições,
da informação aqui, uma nova célula, enquanto essa aqui vai evoluir da maturidade para a dissipação, enquanto essa daqui está na fase cúmulos para a maturidade. Por isso que diz, eventualmente, elas ocorrem em sequência. Aí essa dissipa, essa chega à maturidade, durante a fase de maturidade dela, ela produz uma nova célula cúmulos que eventualmente vai se desenvolver, e em sucessão elas vão ocorrendo, essas células de tempestade, né? Então, esses seriam os 3 estágios de desenvolvimento do cúmulo, né? Relâmpagos e trovões. O relâmpago é uma descarga elétrica que ocorre em uma trovoada madura, tá? Ele pode ocorrer dentro da nuvem, entre 2 nuvens, entre a nuvem e o ar que a circunda, ou de uma nuvem para o solo. Então, tem todas essas possibilidades, tá? A maior parte dos relâmpagos ocorre dentro de uma nuvem, né? Enquanto apenas cerca de 20% deles ocorre entre uma nuvem e o solo, né? Aí tem gente que chama isso de raio, né? Mas eu acho que o termo mais adequado seria relâmpago, né? Eu não sou especialista, tem especialistas nessa área aí, pessoal de física da atmosfera, essa parte de eletrificação de nuvens, né? E eu já vi em algum lugar, eu não vou dizer aqui, não me lembro onde, que haveria uma categorização para diferenciar relâmpago de raio, né? Eu, num caso, não tenho certeza se existe isso, né? E, além do mais, isso é mais de português, né? Porque em inglês é lightning que usa a palavra, né? Então eu vou usar só a expressão relâmpago no caso, né? Então, um relâmpago, o que acontece? Pode aquecer o ar, através do qual ele se transmite a temperaturas que chegam a 30.000 graus Celsius, né? A descarga elétrica, né? Esse aquecimento extremo causa uma expansão do ar que é explosiva. Então, o ar ele está a temperatura, sei lá, de 15 graus Celsius, expande, recebe um aumento de temperatura, de energia para aumentar a 30.000 graus Celsius, tem uma expansão absurda e instantânea, né? Então, vai fazer o quê? Inicia uma onda de choque que se torna uma onda sonora, né? Que é chamada trovão. Então, existe esse tipo de onda aqui, formação pela expansão, porque a propagação de uma onda sonora no ar é pela contração e expansão do ar, né? Que é uma onda que a gente chama onda longitudinal, a onda sonora, que é compressão e expansão do ar. Então ela se propaga no sentido da oscilação das partículas de ar. Então, uma expansão seguida de contração acentuada pelo aquecimento e o resfriamento ao passar a descarga elétrica provoca uma onda de choque, que essa onda se torna sonora quando a frequência dela é audível, e é chamado de trovão, que se propaga em todas as direções a partir do ponto em que ocorreu a descarga elétrica. Então, a propagação dessa onda é em todas as direções, né? Então, essas ondas, existe essa expansão, e essas ondas longitudinais, né, de sonoras, elas se propagam em todas as direções, né? Ou seja, esses movimentos de contração e expansão do ar, eles vão ocorrer em todas as direções. Em algumas ocasiões, pode-se observar um relâmpago, mas não se ouve nenhum trovão. Isso pode ocorrer por efeitos de refração atmosférica das ondas sonoras. A refração é mudança na direção de propagação de uma onda, né? Então vamos supor que tinha uma onda vinha na horizontal e por alguma razão ela muda a direção por um efeito de refração, que é mudança na velocidade de propagação da onda, tá? E aí o que acontece? Considerando a frente de onda, se tem uma região que se propaga mais lenta do que outra, ela sofre uma modificação da direção. Então vamos supor, essa é a frente de onda. Aí aqui eu tenho velocidade mais baixa do que essa, então vai tender essa parte se movimentar mais lentamente do que essa, e faz isso. A onda muda a direção de propagação por causa de um efeito que faz com que uma frente de onda haja velocidade de propagação diferente. Aí ela muda de direção, né?
E aí o que aconteceria? Tornaria o trovão inaudível, e a gente está falando de alguém, um observador na superfície. Esse efeito de refração ocorre em virtude do som se deslocar mais rápido no ar quente que no ar frio. Então vamos lá. Em virtude das trovoadas se formarem em ar condicionalmente instável, né, que a gente já viu, né, essas são as situações mais favoráveis de instabilidade condicional que a gente viu lá, que vai ocorrer condições mais favoráveis para gerar lá um nível de condensação, um nível de convecção livre, né, onde a temperatura normalmente diminui rapidamente com a altitude, né, que são as situações que a gente vai ter maior instabilidade, com uma queda acentuada da temperatura na vertical, né. Uma onda sonora se movendo a partir do ponto de ocorrência do relâmpago irá frequentemente se movimentar para cima, afastando-se de um observador na superfície. Então, está dizendo o seguinte: o ar embaixo é mais quente do que o ar frio que está em cima. Então, tem um ar quente embaixo, ar frio em cima. A onda sonora vai se movimentar mais rápido embaixo do que em cima, porque é mais quente. Então ela vai fazer isso, tender a subir. É isso que está, de forma geral, dizendo, olhando o perfil de temperatura típico de uma tempestade, que você vai ter, e que é a origem, né, desses fenômenos, né, é a tempestade, e aí vai ter ar mais quente embaixo que ar mais frio em cima, e aí move mais, a frente de onda move mais rápido embaixo que em cima, e ela tende a subir, né, vai fazer um movimento ascendente. Consequentemente, um observador mais próximo que 5 km de ocorrência de um relâmpago, isso é uma ordem de grandeza, né, normalmente irá ouvir o trovão, enquanto o observador a 15 km ou mais não receberá o som do trovão, porque a onda sonora ela vai durante um período de propagação dela próximo à superfície, depois ela vai se elevando. Então a estimativa é que até 5 km consegue ouvir o trovão, e acima disso a onda, como ela vai subir, ela não chega a atingir um observador mais afastado. Os relâmpagos ocorrem em virtude de, em condições normais de bom tempo, a superfície da Terra ser caracterizada por estar carregada negativamente, enquanto a parte superior da atmosfera está carregada positivamente. Estamos falando aqui de situação de tempo bom, sem a presença da tempestade, né? Para que ocorra um relâmpago, devem existir regiões separadas que contenham cargas elétricas opostas dentro de uma nuvem cumulonimbus. O mecanismo exato que leva a essa separação de cargas não é totalmente compreendido. No entanto, existem várias teorias sobre o assunto. Então a gente vai falar um pouquinho sobre eletrificação de nuvens. Então, uma das teorias sobre a eletrificação de nuvens propõe que as nuvens se tornam eletrificadas à medida que pelotas de gelo e granizo precipitam ao longo de uma região com gotículas de água líquida, superresfriada ou subresfriada, né, e cristais de gelo. Então eu teria pelotas de gelo e granizo se precipitando ao longo da região onde tem gotículas de água superresfriada e cristais de gelo. À medida que as gotículas líquidas colidem com o granizo que está precipitando, né, elas irão se congelar pelo contato e liberar calor latente, né? Então, por contato, tem água líquida, né? Aí ela vai mudar de fase de líquido para sólido, então ela libera calor latente. Esse processo fará com que a superfície do granizo se torne mais quente que a dos cristais de gelo que estão em volta. Então, o granizo colide com a água se congela sobre o granizo e libera calor latente, e aí essa água que solidificou passa a ser incorporada ao granizo. Então, a vizinhança imediata do granizo, ela fica mais quente, porque recebeu o calor latente da mudança de fase, de líquido para sólido. E vai ficar mais quente que os cristais de gelo que estão em volta, né? Eventualmente, quando o granizo mais quente entrar em contato com um cristal de gelo que está mais frio,
então é relativo, né? Ocorre um fenômeno importante. Haverá uma transferência líquida de íons positivos do objeto mais quente para o objeto mais frio. Líquido no sentido de balanço, né? Troca de íons positivos e negativos, e vai ter uma transferência do balanço positivos do objeto quente para o objeto mais frio. Tá? Portanto, a pedra de granizo se tornará carregada negativamente, porque ela transferiu íons positivos para o cristal de gelo. E o cristal de gelo estará carregado positivamente, em virtude dos íons positivos que serão incorporados no gelo. O mesmo efeito ocorre quando gotículas de água super resfriada congelam quando entram em contato com pedras de granizo mais quentes e quando pequenos fragmentos de gelo, chamados de splinter, carregados positivamente, se partem. Então seria uma outra forma desse efeito ocorrer, né? Ou quando gotículas de água super resfriada congelam ao entrar em contato com pedras de granizo que são mais quentes, então esse granizo já é mais quente e ele entra em contato com a gotícula de água e esses fragmentos de gelo carregados positivamente se partem. Essas partículas de gelo leve carregadas positivamente, então seria entre gotículas de água entram em contato com granizo e esses fragmentos de gelo. Essas partículas de gelo leve carregadas positivamente são transportadas para a parte superior da nuvem pelas correntes ascendentes. Como elas são menores, tendem a subir, as correntes ascendentes levam elas para a parte superior da nuvem. As pedras de granizo com cargas negativas, que são maiores e mais pesadas, precipitam para a parte inferior da nuvem. Então, partículas mais leves, as correntes ascendentes levam com mais eficácia para cima da nuvem, as mais leves, que elas estão carregadas positivamente, e o granizo com carga negativa fica na parte inferior, né? Por meio desse mecanismo, a parte superior mais fria da nuvem se torna carregada positivamente, a parte superior é mais fria, né? Enquanto a parte média da nuvem se torna carregada negativamente. Então a corrente ascendente tem que ser suficiente para manter todas essas partículas ainda em suspensão, né? A parte inferior da nuvem é geralmente carregada negativamente ou terá cargas misturadas. Figura 20 ilustra a distribuição de cargas elétricas na tempestade. Então seria isso aqui. Aqui está a superfície, né, que a princípio a gente viu, é carregada negativamente em tempo bom e a atmosfera positivamente. Então aqui a parte de cima da nuvem, partículas mais leves positivas, o meio negativo e a parte inferior, ou misturada ou negativa. Uma outra teoria propõe que durante a formação da precipitação, então essa é uma outra teoria, né, existem regiões de separação de cargas nas gotículas de água líquida da nuvem e nas partículas de precipitação maiores, né? Então, separação de cargas nas gotículas de água líquida da nuvem e nas partículas de precipitação maiores, sendo que na parte superior dessas partículas encontram-se cargas negativas, enquanto na parte inferior encontramos carga positiva. Então está falando assim, é uma partícula, tá, em que eu teria cargas positivas embaixo da partícula, então é a mesma partícula, cargas positivas embaixo, cargas negativas em cima. É diferente da teoria anterior, que fala que a partícula toda, uma fica positiva, a outra negativa. Aqui não. Inicialmente eu teria partículas que seriam negativas em cima e positivas embaixo, tá? Essa distribuição de cargas seria induzida pelo fato da ionosfera, que está acima da troposfera, né, estar carregada positivamente, então atrai partículas negativas para a parte de cima atrai cargas negativas para a parte superior das partículas, e a superfície da Terra carregada negativamente, ela vai atrair, em tempo bom, ela vai atrair cargas positivas para a parte, cargas positivas para a parte de baixo da partícula, porque a superfície é negativa em bom tempo, né?
atraindo, portanto, cargas negativas para a parte superior das partículas e cargas positivas para a parte inferior das partículas. Então, ionosfera, ela é positiva, superfície negativa. Então, eu teria cargas positivas nas partículas na parte de baixo e negativas em cima. Quando a precipitação em movimento descendente colide com as partículas menores, as partículas de precipitação maiores se tornam carregadas negativamente e as partículas menores se tornam carregadas positivamente. Então, desse choque teria essa mudança, as partículas em precipitação descem, se chocam com as menores e aí tem essa troca de íons, fazendo com que as maiores ficam carregadas negativamente e as menores positivamente. As correntes ascendentes dentro da nuvem, então, arrastam as partículas menores carregadas positivamente para cima, alcançando o topo da nuvem, enquanto as partículas maiores carregadas negativamente ficam localizadas na parte inferior da nuvem. Ou as correntes ascendentes as manterão em suspensão próximas ao meio da nuvem. E aí, novamente, a gente teria essa mesma configuração. Partículas menores positivas em cima, partículas maiores no meio e abaixo da nuvem. E essas maiores negativas. Ok, então essas seriam duas teorias que mostram como seria essa distribuição de carga, porque forma essa distribuição de carga, que se ficando positivo em cima, negativo embaixo, basicamente. E agora falar um pouco da ocorrência de relâmpago, né? Uma vez que cargas elétricas com sinais diferentes se atraem, as cargas negativas na base de uma nuvem causam a formação de uma região carregada positivamente na superfície abaixo da nuvem. E é isso que está querendo mostrar aqui. Ó. Aqui a nuvem está com mais cargas negativas. Então, embora aqui seja carregada negativamente, vai tender a atrair partículas positivas, principalmente nesse tipo de objeto que se destaca na horizontal, que a gente chama de conspícuo, né? Cargas positivas tendem a seguir embaixo da nuvem, né? Tem uma outra figurinha que mostra, ali não é mais a parte da proximidade, né? Mas está mostrando aqui, ó. Aqui a parte negativa embaixo da nuvem, positiva em cima, e as partículas positivas, ó, vão acompanhando a nuvem porque ela está carregada negativamente. À medida que a trovoada se deslocar, a região de cargas positivas a seguirá como uma sombra. Então a ideia, a nuvem está carregada negativamente, vai se movimentando, as cargas positivas na superfície vão acompanhando. As regiões de carga positiva na superfície mais densas, então densidade do ponto de vista elétrico, né, ocorrerão em objetos conspícuos, tais como árvores, postes e edifícios, aquela figurinha que eu mostrei com a árvore, né? A diferença de cargas causará, portanto, um potencial elétrico entre a nuvem e o solo. Em ar seco, no entanto, o fluxo de corrente não ocorre devido ao ar ser um bom isolante elétrico. Então, o ar é um bom isolante elétrico. Então, para que o potencial seja suficiente para ter uma descarga elétrica, no ar seco, tem que ter um potencial muito alto, né? Elétrico entre a nuvem e a superfície, né? Gradualmente, o gradiente de potencial elétrico irá aumentar e quando ele se tornar suficientemente alto, na ordem de 1 milhão de volts por metro, esse é o gradiente, ele irá vencer a resistência isolante do ar e haverá um fluxo de corrente ocorrendo então um relâmpago. Tá? Então, o que vai acontecendo é que vão acumulando essas descargas, essas cargas elétricas negativas e positivas vão se acumulando e o potencial elétrico vai aumentando, né? O gradiente, melhor dizendo, do potencial elétrico. Assim, quando as cargas negativas próximas à base da nuvem conseguirem vencer a resistência do ar, um fluxo de elétrons irá se movimentar a partir da nuvem no sentido da superfície. Então, essa figura mostra isso. Quando é suficiente o gradiente de potencial elétrico aqui, as negativas começam a se deslocar para a superfície. E aí é favorável nesse
dessa região aqui que tem esse objeto conspícuo, onde tem uma concentração maior de cargas positivas, né? À medida que os elétrons se aproximam da superfície, uma região de cargas positivas se moverá para cima no ar através de um objeto condutor, tal como uma árvore, um edifício, até uma pessoa, até mesmo uma pessoa. Por isso o perigo. Então, vindo aqui os fluxos de elétrons, e aí vai ter o movimento das cargas positivas também para cima, através dessa objeto conspícuo, né? Quando o fluxo descendente de elétrons encontrar o fluxo ascendente de cargas positivas, uma forte e brilhante corrente elétrica, chamada descarga de retorno, transportará as cargas positivas para cima no sentido da nuvem. Então, aí tem essa descarga de retorno que leva as cargas positivas para dentro da nuvem, né? Então, isso aqui seria a sequência para a formação de uma descarga elétrica, um relâmpago, entre uma nuvem e a superfície. Processos análogos devem ocorrer dentro da nuvem, ou entre nuvens, ou entre a nuvem e o ar, né? Mas essa aqui é o tipo de fenômeno que normalmente causa maior interesse, porque ele é mais perigoso para as pessoas, né? Animais, estruturas, etc., né? Então, aqui só para detalhar aqui a legenda, né? Esse é o desenvolvimento de um relâmpago, né? Cargas elétricas negativas na base da nuvem se deslocam para a superfície, seria o primeiro estágio, vamos dizer assim. Região de cargas positivas se move para cima a partir do condutor, que é um objeto conspícuo, né? Destacado na paisagem, vamos dizer assim. E no encontro das cargas negativas e positivas, a descarga de retorno conduz as cargas positivas para dentro da nuvem. E aí a gente tem o relâmpago e, devido àquele aquecimento violento que tem do ar, gera a onda de choque, que vira onda sonora, e daí o trovão. Então seria, de uma forma bem simplificada, o mecanismo de formação dessas descargas elétricas. Primeiro a eletrificação da nuvem e depois as descargas elétricas.